Olá galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo de nosso canal. Eu sou o professor Carlos, professor deste canal. Galerinha, hoje iremos estudar sobre a Revolução Russa. Antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar aquele super joinha. Galerinha, a Revolução Russa de 1917 surgiu como resposta às terríveis condições de vida em que viviam os operários e camponeses na Rússia no início do século. Esse acontecimento teve total influência das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels e rompeu com as ordens capitalistas, iniciando uma série de transformações que marcaria o século. No início do século, a Rússia, ainda apoiada no regime de servidão, começou a promover a industrialização do país através do czar Nicolau II. Iniciou-se a exploração do petróleo, construíram-se estradas de ferro, e surgiram as primeiras indústrias de base, siderurgias e metalurgias. Da mesma forma que os operários ingleses no século XIX, os operários russos enfrentavam uma terrível exploração do seu trabalho. Por isso, as ideias marxistas encontraram um campo bastante fértil para promover suas ideias. No início do século, os operários formaram o Partido Trabalhista Social Democrata para tentar melhorar sua situação. Dentro do partido existiam duas correntes, a dos mencheviques e a dos bolcheviques. Os mencheviques, liderados por Martov, acreditavam que deveria esperar o desenvolvimento capitalista para somente depois agirem. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, acreditavam que somente tomando o poder através de uma revolução seria possível transformar as condições da classe trabalhadora. Apesar de fazer parte do grupo dos mencheviques, Trotsky rapidamente transferiu-se para o grupo dos bolcheviques. Em 1904, a Rússia tentou expandir seu território para o Oriente, invadindo as regiões da China. O Japão tinha o mesmo interesse e os dois países, Rússia e Japão, entraram em guerra. A Rússia foi derrotada e a situação social e econômica agravou-se sensivelmente, provocando manifestações em diversas regiões. Em 1905, as revoltas contaram com a participação de operários, camponeses e inclusive de marinheiros. O czar Nicolau II promoveu reformas que estabeleciam um governo constitucional, convocando eleições para o parlamento. A ala liberal da revolta ficou satisfeita com a promessa feita pelo czar e abandonou o movimento. Os bolcheviques sozinhos não conseguiram resistir à pressão. O movimento foi contido e os seus principais líderes foram presos. A Revolução de 1917. Sofrendo ainda as consequências da guerra contra o Japão, a Rússia se envolveu em outro conflito de proporções ainda maiores, a Primeira Guerra Mundial. A longa duração da guerra trouxe uma terrível crise de abastecimento para a Rússia. Novamente, explodiram revoltas em todo o país, tornando praticamente sustentável o governo de Nicolau II. Percebendo a completa desestruturação do poder do czar, Lenin aproveitou-se da situação para reestruturar o Partido Bolcheviques, acreditando que esse era o momento histórico ideal para a realização da Revolução Socialista. Em 15 de março de 1917, a oposição, formada por liberais burgueses e socialistas, depois o czar, dando início à Revolução Russa. A Revolução Russa pode ser dividida em dois períodos principais. Primeiro período, a Revolução Branca, que ocorreu de março a outubro de 1917. Com a deposição de Nicolau II, formou-se um governo provisório e Lenin exigiu a imediata participação dos trabalhadores nas decisões do governo. Ele pregava a formação de uma república de soviets, que eram os comitês de trabalhadores. Outras críticas feitas pelos socialistas eram sobre a participação da Rússia na guerra, pois as perdas humanas eram enormes, fato que não interessava a Rússia. Segundo período, Revolução Vermelha, que ocorreu em outubro de 1917. Em 25 de outubro de 1917, os bolcheviques cercaram a cidade de Petrogrado, sede do governo, e destituíram os governantes. O poder foi passado para o Conselho dos Comissários do Povo.
sob o comando de Lenin. O Conselho tomou uma série de medidas que causaram grandes impactos. Dentre elas, merecem destaque: pedido de paz imediata. Em março de 1918, foi assinado com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk, confisco das propriedades privadas. Grandes fábricas e fazendas foram confiscadas dos aristocratas e passaram para as mãos do Estado, que fez uma distribuição de renda mais justa. Com essas medidas, todos os grupos ligados ao czar e à burguesia uniram-se para combater os bolcheviques. Formaram o Exército Branco, que iniciou uma catastrófica guerra civil, levando a Rússia à crise mais profunda do século. Entretanto, os bolcheviques, juntamente com o Exército Vermelho, conseguiram dominar a situação em 1921. Trotsky destacou-se como um grande líder após a Guerra Civil. A nova política econômica NEP e a consolidação do poder. Visando amenizar a crise que assolava a Rússia, Lenin criou o Gosplan, Comissão Estatal de Planificação Econômica. Ainda em 1921, adotou-se um conjunto de medidas conhecida como NEP, que permitia a liberdade de comércio interno e a entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. Com isso, o comércio interno, bancos e indústrias de base continuaram sob o comando do Estado. Para estabilizar-se no poder, o governo passou a perseguir todos aqueles que contestavam o regime socialista. Com a nomeação de Stalin para secretário-geral do partido, as perseguições intensificaram-se. Em 1922, no Congresso dos Soviets, fundou a União das Repúblicas Socialistas, conhecida como União Soviética. Com a morte de Stalin em 1924, iniciaram-se as disputas pelo poder entre Stalin e Trotsky. Tendo o controle do exército, Stalin assumiu o poder e expulsou Trotsky do país, governando assim até 1953, com base na centralização política e nas perseguições aos seus opositores. Galerinha, espero que vocês tenham gostado de nossa aula. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, inscreva-se em nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima aula. Tchau, tchau.